permite de utilizar na parte de educação e em outros setores. Desde que você tenha dados e você sinta a necessidade de analisá-los, é uma ferramenta útil para esse tipo de situação. Então, ele tem a possibilidade de fazer conexão com diversas fontes de dados. Então, você pode pegar de bancos de dados diferentes, desde que você os trate ali corretamente para ser utilizado na ferramenta, e ele possibilita a criação de dashboards e relatórios. Além disso, ele tem uma funcionalidade chamada Drill Through, que ele, mais para frente, assim, eu vou fazer uma demonstração ali como é que funciona, mas ele permite você fazer algumas pesquisas mais específicas. Ele permite você navegar para páginas mais detalhadas sobre determinado tema ou sobre determinado filtro que você fez ali. Um exemplo bem simples é caso você queira filtrar somente pesquisas de uma determinada região ou de um determinado estado, em vez de você pegar te entregar uma lista de todos os lugares, né? Uma outra vantagem é justamente a disponibilidade dele online. Então, uma vez que você cria esses relatórios, esses dashboards, eles já são armazenados nos próprios serviços da Microsoft. Então, ele é armazenado em nuvem e você tem acesso a ele simplesmente de você ter a URL. Então, até aqui eu vou, mais para frente ali no finalzinho, eu vou mostrar a URL que qualquer pessoa que tenha ela pode acessar e utilizar a ferramenta. Bom, agora em relação aos trabalhos correlatos. Como alguns trabalhos, a gente utiliza alguns trabalhos correlatos, né, para poder validar alguns conceitos que a gente queria, ou até algumas propostas. Aqui tem 5 trabalhos, né, e o trabalho proposto, que é o que eu fiz aqui, e a gente fez algumas relações para saber o que eles tinham em alguns, o que eles fizeram no trabalho deles ou o que eles deixaram de fazer em relação ao nosso. Então, o que é que a gente percebe na maioria dos casos, tirando o trabalho de Lemes, eles foram feitas ferramentas que aí no caso de Maia e Vanderlei utilizaram o Power BI como uma ferramenta para fazer o sistema de análise, enquanto Menezes e Gomes eles não utilizaram o Power BI, pois já existia uma ferramenta dentro da empresa, da instituição que eles trabalhavam, mas não tinham os módulos de análise ou de interface. Então, eles criaram somente a parte de módulo. Eles criaram um a mais ali no software que já existia. No caso de Lemes, ele fez um estudo de quais ferramentas de análise de dados eram utilizadas em instituições de ensino. E nenhuma dessas ferramentas que foi citada é justamente o Power BI. E ele justamente defende o Power BI, a utilização do Power BI, justamente por ser fácil tanto na utilização, na hora de você desenvolver a ferramenta, quanto para o usuário final na hora de utilizar essa ferramenta. Então aqui tem uma tabelinha, né, mostrando quais utilizaram e quais não utilizaram. E uma parte interessante também é que, após o desenvolvimento completo da ferramenta, eles fizeram algumas avaliações com os usuários finais, para entender se a ferramenta estava funcionando, se tinha alguma melhoria e por aí mais. E uma parte importante aqui de ressaltar é que em todos os trabalhos, todos os 5 trabalhos, eles já existiam um software de coleta de dados. Então, o que acontece? Eles trabalharam muito mais com a questão de, quando desenvolveu o sistema de análise, eles se preocuparam muito mais com o processo de ETL, que é o de extrair, transformar e carregar dados. No nosso caso aqui do projeto, como o software de coleta e o software de análise eram desenvolvidos em paralelo, a gente, no meu caso, no meu trabalho, eu tive que conversar com os desenvolvedores do sistema de coleta para a gente ter em comum senso como deveria ser feita a arquitetura e o armazenamento desses dados. Então, por mais que eu não tenha desenvolvido o sistema de coleta, teve essa comunicação entre os desenvolvedores dos softwares para poder garantir que, quando finalizado o software de coleta e o de análise, tudo estaria correndo de forma correta, né? Então, seguindo aqui, sobre a proposta do trabalho, a gente apontou os 2 principais desafios, que o primeiro é entregar resultados e funcionalidades que tenham valor para os stakeholders, e aí só para explicar, os stakeholders nesse sentido aqui são os pesquisadores, né, que acompanharam o desenvolvimento da ferramenta, do sistema de análise, e garantir que a entrada de dados esteja de acordo com a arquitetura do banco de dados do sistema de coleta de dados. Como eu falei, como tem que ter essa comunicação entre os 2 sistemas, tem que garantir que seja passado os dados para o sistema de análise de forma correta.
E aí, no caso, são as duas soluções. Que a primeira foi reunir com os stakeholders e os desenvolvedores de software de coleta de dados para garantir a evolução correta do projeto. E a outra foi a utilização do Power BI como ferramenta para solução dos desafios. Como eu falei um pouquinho ali nos trabalhos correlatos, a gente preferiu utilizar o Power BI primeiro, que ele tem uma versão gratuita, então não geraria nenhum custo. E sem contar que, como citado no trabalho de Lemos, ele é uma ferramenta de fácil, você pode usar facilmente ela, então não seria difícil. Sem contar que ela disponibilizando online, que seria dos maiores ganhos desse projeto, né? Porque a gente quer mais que ele seja divulgado entre os pesquisadores, então você não teria que pagar nada de armazenamento, por exemplo, como é um caso de um site, para você deixar no ar e tudo mais. Não, você simplesmente disponibiliza ele online e entrega a URL para quem você quiser que veja, utilize o sistema, né? Então, a gente tem essas vantagens. Falando aqui um pouquinho, só para ilustrar de forma mais desenhada aqui, né, o que eu estou dizendo, a gente tem um sistema de coleta de dados, que vai estar os dados das pesquisas armazenados, e aí a gente puxa esses dados para o sistema de análise de dados, que aí começa pela importação dos dados, que aí a gente vai trazer os dados de lá para o sistema de análise, tem a transformação de dados, que aí eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas a gente garante qual informação a gente vai utilizar, ou qual a gente tem que ocultar, né, dentro do sistema, como informações pessoais ali dos avaliados. Tem a criação dos dashboards e tem a análise de dados, que seria o que a gente consegue ali de feedback utilizando as funcionalidades. Bom, as características do sistema de análise de dados, ele é um sistema que contém 7 telas, sendo as 5 principais acessíveis através de um menu e 2 extras, que essas são justamente acessadas pelo grupo, que é a funcionalidade que eu informei anteriormente. As telas possuem filtros, gráficos e ou mapas interativos. Além de interativos, eles são dinâmicos também. O sistema está disponibilizado online através de uma URL e ele hoje está sendo alimentado com dados mocados gerados para o grupo de adultos. Porque o que acontece? A gente escolheu um público-alvo para poder fazer para atuar nesse primeiro momento, e aí foi decidido que seria o grupo de adultos, né? Tanto adultos estudantes como adultos não estudantes, e aí a gente criou os dados mocados desse grupo para poder validar as funcionalidades do sistema. Então, aqui falando um pouquinho sobre o sistema gerador de dados, ele foi desenvolvido numa linguagem de Python, utilizando bibliotecas nativas e gratuitas. Só explicar um pouquinho sobre essa questão, é que como é um sistema de automação, né, para criar dados, não tem a necessidade de nenhuma biblioteca super arranjada ou algo mais complicado. Era só para fazer o simples, criar dados que pudessem alimentar ali o sistema para a gente poder já validar com os stakeholders as telas, as funcionalidades e tudo mais. Como eu falei anteriormente, esses dados mocados respeitam a arquitetura do software de coleta de dados. Então, conversando até com os desenvolvedores, né, que faziam parte do software de coleta, eles me passaram um arquivo que mostra a estrutura de como é armazenado os dados no banco de dados deles, e eu simplesmente fiz replicar essa estrutura, só que alimentando os dados com informações. Seguindo a saída de dados de pesquisador, e aí, no caso, foram criados, né, os dados de pesquisador, pesquisa e avaliado no formato de JSON, que é um formato de chave-valor. Então, aqui, como vocês podem ver, tem role, né, que seria praticamente ali o cargo, né, que aí a pessoa seria como pesquisador e instituição como IFA. Então, é sempre chave-valor, né, como está sendo armazenado hoje em dia. Aqui é só um vídeo que ele mostra esse sistema, o gerador de dados, que aqui, por exemplo, eu escolho a quantidade de pesquisas que eu quero e quantas pessoas participaram dessa pesquisa, né? Então, ele gera justamente esse bloco aqui, que são as informações. Então, toda pesquisa que é feita no sistema de coleta, ele gera um arquivo desse, com chave-valor, com as informações ali do pesquisador, dos avaliados, né? E das segundas fontes. Aí você pega esse arquivo aqui e joga no sistema de análise. Dessa forma, ele é alimentado e aí começa a alimentar o dashboard, criando os gráficos e tudo mais.
Então, seguindo aqui, vem a tela de avaliados. Ela é a primeira tela do sistema, é a primeira que você vai dar de cara assim, que ela já te dá algumas informações principais. E aqui você já tem algumas funcionalidades dele, né? Você já consegue filtrar por grau de instrução, por região, por data, por adulto, por grupo, se a pessoa é estudante de escola particular, de pública, ou se é um não estudante. Se você também pode filtrar somente as pessoas que foram indicadas com altas habilidades. Então você consegue utilizar facilmente aqui os dados. E também uma coisa importante é que, como eu falei anteriormente, eles são filtros dinâmicos. Então, qualquer filtro que você mexe aqui, você percebe que ele já reflete nos demais gráficos que temos aqui. Então, ele sempre vai te entregar visualmente essa informação. Então, seguindo para a próxima tela, tem a tela de região, né, que ela é uma tela focada em geolocalização. E ele também tem os filtros, né? E ele é super interativo. Como vocês podem ver aqui, no momento que você seleciona a região, ele aponta no mapa para onde vai. Então aqui a gente vê, aí, por exemplo, são as bolinhas aqui, nós temos, e aí elas crescem de acordo com a quantidade de pessoas que são dessa determinada região ou estado. Então, quanto maior a bolinha, mais pessoas foram avaliadas naquela região em relação às outras. Então, já de olho assim, o pesquisador já consegue perceber qual região estão sendo mais realizadas pesquisas. Ou também pode ganhar informações aqui, como você pode ver pelos filtros, que pode ter regiões que o pesquisador não teve pesquisas relacionadas à superdotação. Então, isso aqui já mostra para os pesquisadores da área que talvez seja necessário realizar pesquisas, por exemplo, no estado do Amazonas, caso no Amazonas nunca tivesse acontecido alguma pesquisa nesse sentido. Ou você pode mesmo agrupar para saber quantas pesquisas estavam sendo feitas naquela região. Ou até mesmo você pode encontrar outros pesquisadores que estão trabalhando sobre pesquisas, né, de altas habilidades na sua cidade ou no seu estado. Então, isso até fomenta mais essa comunidade de pesquisadores, né? Eles poderem se encontrar e tudo mais. Então, seguindo aqui para a próxima tela, temos a tela de selecionados. Ela é uma tela que é justamente acessível via YouTube. Aí aqui no vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas essa tela aqui, antes de ser a tela de selecionado, ela é a tela da área de saber, né? É onde você vai, o pesquisador, quando ele finaliza a pesquisa dele, ele pode apontar uma área de saber ou mais, né? De determinado avaliado. Então aqui você consegue filtrar por determinada área de saber. Pode ser filosofia, ética, artes e tudo mais. Mas a respeito do Drill Through, ele é uma funcionalidade bem simples que você, ao clicar no botão direito em algum gráfico, ele não é exclusivo somente aqui, né? Ele pode ser utilizado ali também no mapa ou na tela principal. Mas ao você clicar o botão direito, você vai ter a opção de selecionados ou de pesquisa. O que ele faz? Ele faz justamente essa filtragem mais específica do dado para você. Ele te leva para uma nova página já com um filtro aplicado, para já facilitar essa pesquisa mais assertiva. Então, aqui no vídeo, por exemplo, aqui eu mostro um caso que ele é feito com 128 avaliados ali. Então ele te joga para essa tela, que é a tela de selecionados, e aí você pode fazer novas filtragens, né, através dessa tela. Só que o valor do True está justamente você já chegar nessa tela já com a filtragem. Então, o vídeo aqui vai voltar um pouco, que só mostrando como você pode filtrar, né, por área de saber e tudo mais. Só que aqui nesse exemplo, ele vai pegar, por exemplo, ética. Quando ele filtrou, ele encontrou essa quantidade de avaliados com a área de saber ética. Quando você usa o Drill Through com selecionados, dessa vez ele só está trazendo as pessoas que foram da área de saber de ética. Então, essa funcionalidade é para qualquer uma. Então, pode ser, sei lá, eu quero fazer um Drill Through de Salvador, só para pegar as pessoas que foram avaliadas em Salvador, ou só das pesquisas que foram feitas em Belo Horizonte. Então, ele já facilita esse trabalho, né, dos pesquisadores de saber quantas pesquisas foram, de qual região e tudo mais. Então, seguindo aqui um pouquinho mais, aqui eu tenho um link para dois materiais, né?
O primeiro ali é o sistema desenvolvido, que é uma URL, justamente essa URL aqui que tem na apresentação. Vocês podem ver que a partir do momento que eu clico nela, aqui eu já sou direcionado ali para o servidor ali da Microsoft, e aí a gente já tem a utilização do software aqui mesmo. Então você já pode navegar nas telas, né? Que são as telas que eu mostrei. Então aqui a gente tem os filtros de não estudantes, o total de pessoas não estudantes que foram feitas as pesquisas. Temos a área de saber, como eu informei aqui. Também temos outros filtros que a gente consegue validar. Então, filosofia, política. Aqui são outras telas que não estão ali na apresentação, mas que são super importantes, né? Temos a tela de pesquisadores, que aqui a gente mostra o total de pesquisas que foram alimentadas dentro desse projeto. E aí, quando eu digo projeto, eu quero dizer tanto projeto de coleta como projeto de análise, né? Então, todas as pesquisas que são feitas no software de coleta, vêm aqui para o software de análise, e aí a gente consegue ver ele como um todo. Então, aqui a gente tem o título do nome do pesquisador, o título da pesquisa, o grupo que ele trabalhou, qual a instituição que ele representa. Então, por exemplo, ele pode ser ali uma pessoa do próprio IFBA, ele pode ser uma pessoa do IBGE, não está exclusivo somente, né, para a gente aqui de faculdade, pode ser qualquer empresa particular ou pública que tenha interesse em fazer essas pesquisas, né, desde que sigam ali as definições do software de coleta de dados, ele vai estar aqui. Então, a gente conseguir mais informações ou até para trocar mais dados, né? Vamos supor que o IBGE já tem uma base de dados ali interessante sobre pesquisas de superdotação, e aí ele se interessa pelo software e deseja alimentar o software. Então, a gente vai ter as informações ali também compartilhadas do IBGE. Então, são várias possibilidades que a gente pode ter aqui, né? Então, aqui também temos por estado, então eu posso escolher o estado, quais são as pesquisas que foram feitas no estado da Bahia. Então, aqui eu também posso pegar, como eu falei, tem a funcionalidade do True, eu posso ir para a tela de pesquisa, então eu pego todas essas pesquisas que foram feitas em Salvador, eu posso pegar um filtro para a região e tudo mais. Seguindo aqui tem a tela de ranking, aqui a gente justamente tenta valorizar, né, as pessoas que estão mais utilizando a ferramenta e que estão mais contribuindo nas pesquisas. Então a gente tem ali três tops, né? Tem um top de pessoas que mais avaliou, né, pessoas durante as suas pesquisas. Tem o top das pesquisas que mais encontraram indivíduos com altas habilidades, né? E temos, por fim, o total de pesquisas realizadas pelos pesquisadores. Então, aqui a gente também pode utilizar o Drill Through aqui. Então, por exemplo, quero saber sobre Edmundo, todas as pessoas que ele pesquisou. Então, você consegue sair daqui para a tela de selecionados e aqui a gente vê. Tá, aqui estão todas as informações dos avaliados por Edmundo. Só que aqui também vale ressaltar, que nem eu falei anteriormente, que temos algumas informações sensíveis que não são mostradas aqui, né? Justamente para proteger o indivíduo e tudo mais. Então, o nome da pessoa não tem, endereço também não. Por mais que o software de coleta, na hora que a gente alimenta o software de análise, venha essas informações, a gente faz o tratamento de dados para que não apareça. Então, nunca vai ter informações do nome da pessoa, informações sensíveis em gerais, né? Então, seguindo aqui, temos o manual, que nem eu falei, ele só vai direcionar ali para uma apresentação no Canva mesmo, que eu fiz, que é uma documentação bem simples, que ele apresenta cada tela, mostra o filtro, por que utilizá-lo, como utilizá-lo. Então, é uma documentação bem simples, né? E aí a gente vai pegando algumas informações que é para ajudar as pessoas que não são necessariamente da área de TI, ter uma base ali de como utilizar o sistema. Então, voltando aqui para o trabalho, então aqui foi só para mostrar aqui, né, o software assim, ao vivo. E aqui, voltando para a apresentação. Então, seguindo aqui, aí, caso tenha interesse em ver o manual, também é só clicar nesse link aqui que você vai direto para lá. Mas, voltando aqui, falando a respeito dos entregues do trabalho, né? Então, praticamente, a gente valida ali os objetivos específicos. Então, a gente assegurou, né, que o sistema de análise de dados está em conformidade ali com a arquitetura JSON, gerada pelo o banco de dados do software de coleta. A gente criou o software, né, que a gente consegue manipular os dados ali,
Seja ali tem um mapa, tem os filtros, tem gráfico. Então também a gente conseguiu validar. A gente validou informalmente, que nem eu falei. A gente teve algumas pequenas reuniões ali, né? Entre os pesquisadores e os desenvolvedores para poder validar como é que estava a tela, se os softwares estavam se comunicando corretamente. E teve a criação do manual, que foi o que eu mostrei ali agora há pouco, né? Que não é nada excepcional, mas é um manual que já ajuda muita pessoa que não tem a mínima ideia de como mexer com a ferramenta já a utilizá-la. E aí a curva de aprendizagem dela vai seguindo com a utilização do software. Só que uma parte interessante aqui, que não estava ali nos objetivos, mas é algo que a gente já garantiu desde o desenvolvimento, e isso aí é tanto para o software de coleta como o software de análise de dados, que a gente já desenvolveu a solução para poder aceitar todos os públicos. Então, quando eu falei que foi alimentado com os dados de adultos, ele de fato só foi alimentado com os de adultos. Mas qualquer pesquisa hoje que venha do software de coleta, seja com criança, fundamental, ensino médio, se você trouxer os dados aqui para o software de análise, ele já vai refletir, ele já vai dividir os dados corretamente por grupo, todas as funcionalidades já estão implementadas. Só não foi feito nesse primeiro momento porque a gente, nessa primeira etapa, focou em um público específico, que foi os de adultos, mas já foi desenvolvido para adequar a demais grupos de pesquisa. A respeito dos desafios, o primeiro dele foi as reuniões entre os desenvolvedores para alinhar a integração entre os softwares, porque o que aconteceu? No primeiro momento, quando a gente estava começando a trabalhar com software de análise, a gente imaginou ele como se fosse tratar com um banco relacional. Só que no decorrer do desenvolvimento do software de coleta, mostrou-se mais interessante fazer com um banco não relacional. Então, teve essa mudança de chave, que justamente por isso que teve muita conversa entre os desenvolvedores do sistema de coleta e o de análise, para poder garantir essa comunicação. Então, por mais que não tenha sido super difícil, teve que ter essas comunicações, para a gente garantir essa comunicação entre os softwares. E o segundo, que nem eu já citei aqui, né, na minha fala, foi essa questão da mudança de um banco relacional para um não relacional, durante o desenvolvimento do sistema. Então, a respeito a trabalhos futuros, um ponto que a gente enxerga assim é validar o software com usuários finais mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Isso aqui são duas linhas, porque a primeira é a questão do Comitê de Ética, porque quando for tratar de dados reais, que aí a gente vai tratando com dados de pessoas, a gente tem que aplicar o projeto no Comitê de Ética, né, e fazer todo o trabalho ali para ser aprovado para poder trabalhar com dados reais. E a segunda é justamente o fato que é como a gente só fez validações informais e como os trabalhos ali correlatos, quando o sistema já estava todo completo, eles fizeram pesquisas para poder avaliar, né, como que estava a curva de aprendizagem dos usuários finais e tudo mais. Então, como a validação ali foi informalmente, só durante o desenvolvimento com os stakeholders, é um trabalho futuro interessante você botar essa ferramenta na mão de mais pesquisadores para eles poderem validar, ver a curva de aprendizagem e talvez assim identificar melhorias tanto no design da ferramenta como na criação de novas funcionalidades ou talvez até de novas páginas ali no sistema. Aqui são as referências citadas na apresentação e obrigado. Obrigado, Bruno. 34 minutinhos aí. Ótimo, excelente tempo. Eu acho que pode deixar os slides apresentando mesmo, e aí eu passo. Pode ser para Vivi, Josi, a convidada, e depois Josi. Sim, Pode ser? claro. Então, Vivi, fica à vontade para fazer as considerações. Obrigadão pelo convite, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero primeiro parabenizar Bruno pelo trabalho, pela apresentação. Uma excelente apresentação.